Quero neste momento fazer uma exposição da obra que eu lancei em 2013, Teoria e Prática Penal e Processual Penal de Defesa. É uma obra muito rica. A editora Cronos teve um cuidado na formatação, na elucubração desta obra, e eu fiquei devendo a todos os consumidores, acadêmicos, advogados, todos aqueles que leram a obra e que puderam analisar não só uma obra escrita no aspecto técnico-jurídico, como também filosófico e criativo, porque todos nós somos criadores de situações. E eu fiquei devendo essa explicação assim, pelo fato de ter escrito essa obra e querer fazer uma exposição de uma maneira mais minudente, e não poderia deixar de expor esta obra sem ler as considerações gerais da doutrina que abordei na página 513. Sem dúvida, esta obra literária irá corresponder às expectativas de pesquisadores da matéria do direito, correspondendo à necessidade de um estudo dirigido, servindo como fonte para dinamizar o processo do conhecimento avançado a toda a família forense. Neste momento, quero dizer também que escolhi a profissão de advogado por ser apaixonado pelo direito. Minha diversão é estudar todas as disciplinas que abarcam a universalidade de todos os objetos culturais. Se o advogado prende-se tão somente ao conhecimento jurídico, não consegue ter uma visão meteórica e com isso enxergar além das leis. Isso é verdade, porque, segundo a apologética do apóstolo São Paulo, a letra mata e o espírito vivifica. E muitos operadores do direito, por se apegarem demasiadamente à letra, no seu sentido literal, se o espírito leges do exegeta não vivificar a letra morta da lei, então todos vão ficar entre a linha e a letra e não vão conseguir saber como fazer uma interpretação escorrida. E não consegue ter essa visão meteórica e enxergar além das leis. Posso comparar o direito com uma orquestra sinfônica, quer dizer, o maestro ele tem a incumbência de conduzir todos os participantes, porém todos os participantes têm que ter a partitura. Porque, veja bem, se você é participante, um dos componentes da orquestra, mas não tem a partitura, quando o ritmo muda, então você sai do compasso. Você não consegue, com isso, detectar uma nulidade processual, né? E anular todo o processo. Então esse lirismo, essa magia, é que convoca a atenção de todos os intérpretes da direitura, para que você possa ser diferente, ser um diferencial, não é? Saber como, até mesmo na questão da oratória, da ênfase segundo o alcance, ênfase segundo o sentido, buscar, na condição de um dramaturgo, criar o cenário, e deste cenário que você cria, aliado ao tecnicismo do direito, a parte de perícia, de um laudo pericial, de forma analítica conclusiva, saber como contrariar aquele que foi produzido. Aquele que foi produzido pelo Instituto de Criminalística ou até mesmo pelo Instituto da Unicamp de Campinas, pedir para que seja refeito esse laudo, entender o procedimento da cadeia de custódia, a prova pericial. Há casos como o de Isabela Nardoni, há casos como o de Celso Daniel, como o de O.J. Simpson, em que o advogado, mesmo a corte norte-americana, sabendo que O.J. Simpson era o culpado, mas pelo aspecto da perícia que foi violada, o local do crime, os objetos que foram mexidos, então o advogado conseguiu absolvê-lo. Então, é justamente nesse aspecto técnico que os advogados têm que ter um maior preparo, até mesmo para comparar a perícia do Brasil com a perícia dos demais países, e aliado
não só a perícia, como também o aprofundamento do direito comparado de teses magnânimas, como uma delas, a de Klaus Rochin, a de Nicholas Luhmann. Não é? Nicholas Luhmann, por sinal, eu quero neste momento abrir um parênteses e dizer que ele, de modo efusivo, consagra um dos mais nobres juristas da nossa modernidade, do atual mundo odierno, que é o Marcelo Neves, com a sua exuberante tese sobre o transconstitucionalismo. E ele veio realmente para recompor e trazer uma nova roupagem para o mundo jurídico, porque muitas pessoas ainda ficam se apegando a velhos rituais de brocados jurídicos ultrapassados, mas tem que buscar o conhecimento, deixar o poço do conhecimento de forma artesiana, onde a cisterna rota. Então temos que buscar deixar a água de cisterna e irmos até ao poço artesiano. Porque esse conhecimento de água de cisterna, se você pega esse conhecimento que já está contaminado por bactérias, se você coloca no poço artesiano, a pureza desse conhecimento genuíno vai matar a pureza deste conhecimento híbrido. E é nisso realmente que o mundo jurídico ele tem que se refazer, ele tem que buscar o autoconhecimento, conhecimento aprofundado, conhecimento da filosofia, repensar a filosofia, repensar a filosofia de Norberto Bobbio, de todos os outros, as apoteoses dos grandes filósofos que revolucionaram o mundo, como Immanuel Kant, Leibniz, entre outras apoteoses, como também de grandes criminólogos. E nisso, aliada a uma oratória, a uma técnica refinada, sabendo como utilizar os meios adequados numa sustentação oral, com um discurso efusivo, clássico, fazer com que, realmente, o mundo possa ter uma visão muito mais leve do que seja o exercício do sacerdócio e da advocacia. Quero, neste momento, brindar vossas excelências que compõem todas as instâncias com esta poesia que realmente possa trazer o que há de mais nobre no direito, que é a sua nobreza. E para falar em nobreza, eu tenho que dizer que o direito é rico e nobre. A ciência, o sábio, pode desfrutar, na condição de um bom hermeneuta, podendo a lei com elegância aplicar. Até para se aplicar a lei tem que se ter elegância. Muitos estudam e aprendem o direito meramente superficial, por não captar a profundidade de uma beleza colossal. Assim o direito cresce como as flores do jardim, abrilhantado por rica tese, com a partitura de um jurista, como também escritor. Eu gostaria, neste momento também, de aproveitar, já que falei em orquestra sinfônica jurídica, para falar sobre a falta de fundação, falta de estrutura da fundação jurídica. Então, da mesma forma que o engenheiro faz o cálculo estrutural, o delegado ele faz o levantamento topográfico para saber se o terreno está plano, a condição do terreno, para depois fazer a análise do solo, para depois fazer a fundação e enviar após relatório ao Ministério Público, que tem o dever de fazer o cálculo estrutural da engenharia jurídica. Se estiver contraproducente, então a sentença irá ser reformada. O comprometimento da lei. Uma grande pergunta. Por que a lei fica comprometida? Por causa do vício. Então vicia a estrutura da fundação, perdendo seu alcance e sentido, como também a escorreita interpretação. O legislador, por demais burocrata, peca em não saber analisar, seguindo roteiros obsoletos, faltando a base para a norma adequar. Com transparente erro, o exegeta tenta retificar, equivocando-se por lhe faltar talento,
e a orquestra não poder acompanhar. Faltou a partitura? Bem, se faltou a partitura, então você não vai conseguir enxergar a nulidade, você vai sair do compasso. O cálculo estrutural, a Constituição mais uma vez violada, que foram violados os princípios constitucionais, como se tudo estivesse normal. Então, neste momento, se foram violados, então você reforma a sentença por ter sido